Olá, esse é o quinto vídeo da série relacionada ao livro Especialista em Pessoas que eu estou trazendo aqui para o canal. Nos primeiros vídeos, a gente entendeu a diferença do mundo ideal para o mundo real. Nós aprendemos a categorizar nossos amigos e também vimos duas categorias de pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso convívio, que são os incontornáveis e os contornáveis. E também vimos ferramentas poderosas e importantes para a gente aprender a lidar com cada uma dessas pessoas. Se você não viu nenhum desses vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Para esse vídeo, para o quinto vídeo, nós vamos abordar o capítulo do livro chamado Teoria 2 em 1. Então ele é especificamente sobre casamento e relacionamentos. Nós vamos ver algumas dicas importantes, algumas ferramentas para a gente utilizar e também conhecer os vilões de todo casamento. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Viver uma grande história de amor é o sonho de muita gente. Aquelas histórias de filmes de Hollywood ou da Disney que sempre tem aquele final e viveram felizes para sempre. Só que até mesmo nos filmes, o enredo tem que ser construído. Desde o roteiro, em cada cena ali, tudo é pensado, cada detalhe. Então, dentro de um estúdio, por exemplo, eles pensam na sonoplastia, eles pensam na iluminação, os atores, vestimenta, cada palavra, cada frase que vai ser dita. Tudo é cuidado nos mínimos detalhes. Para quê? Para que o resultado final seja um resultado perfeito. E se até mesmo nos filmes exige essa atenção, né, exige esse esforço, por que na vida 2 seria diferente? Então, na vida 2 é extremamente necessário respeitar cada processo. E esse é o primeiro passo. É extremamente importante a gente ter ciência que o casamento é uma construção contínua, é uma construção diária. Não são duas almas gêmeas que vão se encontrar e não vão ter mais problemas e vão viver felizes para sempre. Não, é algo construído diariamente. Como nas cenas dos filmes, como um filme para ter um final feliz, existe um processo para ser respeitado. Então entenda que casamento não é mágica da noite para o dia. Ele é uma construção. E se a maioria das pessoas tem o sonho, né, de viver uma história de amor, eles buscam a pessoa certa, entendem que a pessoa, teoricamente, aquela é a pessoa certa, buscam se casar. E por que existem tantos divórcios? Segundo bases de análise de 2023, aproximadamente 48% das pessoas se divorciam. E dessas 48, metade delas não chega nem mesmo a 10 anos de casados. Então agora a gente vai ver algumas das principais causas e também como combatê-las. Então se você está num relacionamento ou está buscando um, tenta aí se identificar se está passando por algumas dessas situações, busque melhorar para tentar mitigar esse problema. E a primeira delas, que muitas das vezes a gente não dá importância, é o poder da escolha. A gente é bem criterioso com vários aspectos da nossa vida, com relação à roupa, com relação ao que vai comer, com relação à aparência, enfim. Mas quando o assunto é escolher um parceiro ou uma parceira, às vezes a gente não é tão criterioso assim. E é necessário entender que somente estar apaixonado não é base suficiente para escolher alguém para o resto da sua vida. Até porque uma hora a paixão vai embora e vai ser necessário cultivar e nutrir o relacionamento. Antes de tudo, é preciso a gente descobrir as principais virtudes da pessoa. E é isso que muitas das vezes chama atenção. Mas tão importante quanto é descobrir também as características que te incomodam, para que você esteja ciente disso, porque senão a convivência é insuportável. E caso você já tenha escolhido, você já esteja num relacionamento, há solução para isso, né, dessas características insuportáveis? Sim, porém, os dois têm que estar engajados, comprometidos em solucionar esses problemas. A segunda causa é a mentalidade coerente. Saber priorizar o relacionamento que você escolheu é uma base importantíssima para construir qualquer relacionamento saudável. Por exemplo, uma pessoa que está acima do peso e deseja emagrecer, ela vai precisar adotar hábitos saudáveis. Então ela vai ter que mudar a forma como ela come, ela vai ter que praticar exercícios físicos. Por quê? Se ela não mudar, ela não vai perder peso. Ela pode ter até alguns pequenos resultados, mas se não mudar a mentalidade, ela provavelmente vai voltar a ganhar peso novamente. Então é preciso, para você perder peso, uma mudança de mentalidade, uma mudança de dentro para fora. Então você tem que mudar os seus hábitos para que você tenha resultados relevantes e não venha perder eles novamente. Então as suas ações representam o seu estilo de vida. E no casamento não é diferente. Se você se casou, não convém você manter uma mentalidade de solteiro, muito menos os hábitos. A partir do momento que você se casa, você tem que ter a mentalidade
a dois. Não é somente você, mas a partir do momento que você se casa, o jogo deixa de ser individual e passa a ser um jogo em dupla. Então, se você não ajudar o seu parceiro a ganhar, os dois perdem. E isso não é anular sua individualidade ou menosprezar suas vontades, não. Mas é você ter a mentalidade desse pensamento a dois, entendendo que vai ser necessário sempre uma conciliação, caso haja necessidade. E sempre vai haver. E a terceira causa é a reciprocidade. E a reciprocidade, pessoal, é nada menos do que o essencial para qualquer relacionamento saudável. O livro ele usa o exemplo da reciprocidade para as coisas antigas, objetos antigos. O que acontecia muitas vezes antigamente? As coisas quebravam e nossos pais, nossos avós, eles buscavam consertar aquilo que era quebrado. Porém, entretanto, todavia, é uma via de mão dupla. Então existiam pessoas interessadas em consertar aqueles itens. Porém, hoje, o comportamento da sociedade mudou com relação às coisas. Hoje é muito mais fácil você substituir do que você consertar algo antigo. E qual é o problema disso? Que o ser humano passou a estender esse comportamento não só para os objetos, mas também para as pessoas e para os relacionamentos. Então, hoje em dia, está muito mais fácil substituir alguém por outro do que tentar consertar. Só que a pergunta é, a felicidade está em substituir e começar algo novo ou terminar aquilo que foi iniciado? E outro ponto importantíssimo, os dois estão comprometidos a fazer os consertos necessários dentro do relacionamento? Tá, Diego, legal. Mas como a gente vai fazer para alinhar a mentalidade e fazer dar certo a reciprocidade? Tem um grande segredo em tudo isso. E esse segredo é chamado de nível de entrega. Tudo que deu certo, seja no mundo empresarial, no mundo financeiro, no mundo esportivo, teve um altíssimo nível de entrega pessoal e dedicação. E isso vai determinar se vocês vão ter sucesso ou se vão fracassar na vida 2. E o bom é que esse nível de entrega, ele parte de uma decisão pessoal, que pode ser alinhado de uma forma bem simples, através de um diálogo. E como fazer esse diálogo? Alinhando as expectativas. E por que é preciso fazer isso? Vocês têm que entender que as pessoas são criadas em padrões diferentes, são criadas em mundos diferentes. Então, como já falado várias vezes aqui, as pessoas têm padrões de pensamento, crenças diferentes. Então, vai ser necessário um bom diálogo, vai ser necessário alinhar as expectativas de cada um. E essas expectativas, a gente pode separar elas em duas categorias. São as gerais e as específicas. E o que seriam as expectativas gerais? Coisas básicas, como fidelidade, companheirismo, bases ali de um relacionamento saudável que ambos pensam da mesma forma. Já as específicas vai partir da necessidade de cada um. Cada ser humano traz consigo o que ele acha que é importante e varia de acordo com seus padrões de pensamento. Até porque o que faz uma pessoa se sentir amada, talvez não faça a outra. Então é necessário fazer esses alinhamentos. E aí, para dar um direcionamento, como alinhar essas coisas, o livro traz algumas sugestões. E a primeira sugestão básica de alinhamento através de um bom diálogo seria o alinhamento das expectativas. Por quê? Um dos principais erros dos casais é ter expectativas de vida diferentes. É necessário alinhar o que os dois esperam da vida, aonde os dois desejam chegar, o que faz cada um feliz. Basicamente, o que a vida deve apresentar ao longo dos anos para ser considerado uma vida bem-sucedida para cada um. A segunda coisa importante de ser alinhada é a ideologia. É uma coisa que acredito que não precisaria nem ser falado aqui, mas é de extrema importância ser alinhado. Questões políticas, de família, que cada um pensa, porque se divergir nessa questão, vai ser uma eterna discussão para o resto da vida. A terceira coisa que o livro traz é sobre a agenda. E aí, no caso, não está falando do dia a dia, porque cada um tem o seu trabalho, cada um tem suas responsabilidades. Mas é a agenda da vida, que é de uma forma geral. Quais os objetivos, quais as metas do casal, qual é o planejamento do casal, enfim, planejar o futuro. E por fim, o estilo de vida. O casal ele vai ter muita dificuldade se um for fit e o outro for deixa a vida me levar, eu como de tudo. Se um for aventureiro e se o outro for muito caseiro. E dizem, né, que os opostos se atraem e normalmente acontece muito isso. O casal, cada um tem um estilo, mas na vida real há grande chance de ruptura. Por isso é necessário o alinhamento. Então, trazendo essas dicas de alinhamento que precisam ser feitas através de um bom diálogo, nós vamos para o último tema do capítulo. Assim como os grandes filmes de Hollywood têm seus vilões, o casamento não é diferente. Então nós vamos trazer aqui alguns vilões bem conhecidos de todo casamento e de todo relacionamento. O primeiro deles
são as comparações. Essa é uma excelente estratégia, caso você queira ter um relacionamento triste e infeliz. E qual é o grande problema disso? Que hoje em dia é muito fácil a gente se comparar. A gente é exposto a isso diariamente. Basta ter um celular na mão. E ali as pessoas só postam as coisas boas. As coisas ruins elas não postam. Então ali tudo é maquiado. Eles ocultam o pior. E o seu casamento não pode ser medido baseado na realidade de outro casal. Principalmente se essa base vem da internet. Então muito cuidado com as comparações. O segundo vilão, ele é a diferença de pensamento entre o homem e a mulher. E aí, basta ver um vídeo do pastor Cláudio Duarte, você vai entender bem a diferença nas formas de pensar. De uma forma bem resumida, normalmente a mulher tem a expectativa de que o homem adivinhe o que ela quer. Já o homem costuma reclamar que ele faz de tudo pela mulher e ela continua insatisfeita e reclamando. Por quê? Normalmente não é o que a mulher quer. Então nem sempre nós temos a percepção de estar deixando a desejar. E na grande maioria das vezes, o óbvio precisa ser dito. Então comunique-se. E por fim, eu acho que um dos maiores vilões de todo casamento é o dinheiro. O dinheiro é a coisa mais importante da nossa vida? Sem dúvidas nenhuma que não é. Porém, o dinheiro ele acaba influenciando, interferindo em praticamente todas as áreas importantes da nossa vida, inclusive no casamento. Ele acaba sendo a raiz de muitos problemas. E por isso é necessário um diálogo para alinhar tudo isso. A partir do momento que você se casa, o dinheiro é dos dois, assim como as contas. Então as responsabilidades também são a dois. Então é de extrema importância sentar, conversar, planejar. Se você não fizer isso, dificilmente você vai ter uma vida financeira saudável. E com certeza isso vai influenciar negativamente no seu casamento. E caso precise de ajuda, procure orientações de pessoas de confiança que estejam preparadas e prontas para te ajudar. Mas é sempre bom lembrar, muito cuidado com quem você vai confiar, muito cuidado para quem você vai pedir ajuda e contar os seus problemas. Mas basicamente, é como na saúde, que as pessoas procuram um personal trainer ou procuram um nutricionista para acertar sua alimentação, para acertar seus exercícios, para poder melhorar sua saúde, perder ou ganhar peso, enfim. O casamento não é diferente. Você pode procurar orientações de pessoas preparadas. E assim como na saúde, vale salientar que vai ser necessário tempo. Não vai ser resolvido da noite para o dia. Assim como você não ganha e nem perde peso da noite para o dia, melhorar o seu relacionamento também não vai ser da noite para o dia e vai exigir bastante esforço e dedicação. Então, pessoal, para concluir, no mundo real, as pessoas se amariam e continuariam até a morte, um do lado do outro. Mas no mundo real, não é bem isso que acontece. E não é isso que a gente tem observado. Cada vez mais o divórcio vem ganhando força na sociedade. Então temos que, de alguma forma, estar cientes dos problemas e combater isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que, de alguma forma, esse conteúdo venha te ajudar e ajudar o seu relacionamento. Peço que, se você lembrou de alguém que esse conteúdo possa fazer sentido, que você compartilhe com essa pessoa. Se você gostou do conteúdo, peço que você deixe seu like para o YouTube entender que é um conteúdo relevante. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações para quando eu postar o próximo vídeo, o YouTube possa te avisar e a gente possa continuar um passinho de cada vez, construindo a nossa vida plena. Para o próximo vídeo, eu vou trazer uma classificação diferente das pessoas dessas categorias que vimos até aqui. Então, se você quer aprender mais algumas ferramentas para lidar com as pessoas, te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá!